gente que vem falar comigo e diz assim: pô, Rafa, eu tentei fazer as placas de gesso e não deu certo, por que será? E foi pensando nesse por que será que eu decidi fazer esse vídeo aqui hoje para vocês. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar quais são os 6 maiores erros que você não pode cometer na hora que você for fazer as suas placas de gesso 3D aí dentro da sua casa. Então é o seguinte, se você está começando nesse ramo, vai começar a produzir as suas placas de gesso 3D ou já começou e está tendo problema, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que o conteúdo que eu vou te passar aqui hoje realmente pode te ajudar, porque eu tive muito problema no começo e não tive ninguém para me dar esses toques, ninguém me ajudou, eu tive que ir lá e aprender sozinho, perdi muito tempo, perdi muito dinheiro, porque não é uma coisa que você aprende do dia para noite, demora, você precisa errar e você sabe que erros custam caro, custam dinheiro. O problema não é nem você errar e perder um pouco de dinheiro, o problema é o tempo que você perdeu até aprender tudo aquilo ali. Então é o seguinte, quer aprender como que você começa da maneira certa, como que você faz as suas plaquinhas do jeito certo? Fica comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Antes de começar, deixa eu me apresentar aqui pra você. Não sei se você tá caindo de paraquedas aqui nesse vídeo, como o pessoal fala, né? Às vezes é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui no canal. Meu nome é Rafael Lenk, trabalho com a produção e a instalação de placas de gesso 3D. Sou empreendedor, tenho meu próprio negócio e o que é melhor, trabalho dentro de casa. E esse aqui é o meu canal Viver de Gesso 3D, que é o canal onde eu te mostro como que você pode ganhar dinheiro com o gesso 3D e como você pode pegar tudo isso aqui que eu ensino pra você e aí na sua casa montar um negócio e faturar alto com isso. E é o seguinte, se você gosta de conteúdos relacionados à renda extra, como fazer dinheiro e como montar o seu negócio dentro de casa, a única coisa que você tem que fazer é se inscrever aqui no canal e deixar o seu like nesse vídeo. Por quê? Porque assim eu consigo fazer o quê? Eu consigo continuar postando esses vídeos aqui, porque eu vejo que o pessoal tá gostando. Então, eu tô gostando. Ô, mobilete, acabou com o meu vídeo. Ai, o ruim quando acontece isso é que eu me perco, meu Deus do céu, aí é complicado, o que eu tava falando? Ai. E eu tô gostando demais de fazer esses vídeos aqui pra vocês, então se vocês estão curtindo, se vocês estão aprendendo, estão gostando, faz o seguinte, deixa um feedback aqui embaixo, comenta, compartilha esse vídeo, eu não sei o que você vai fazer, mas se você comentar alguma coisa aqui embaixo, é muito bom. Por quê? Porque eu respondo todos os comentários. Parece que não, mas eu... Opa, engasguei aqui. Parece que não, mas eu vou lá e respondo todo mundo. Então é isso aí, esses aqui eram os recadinhos iniciais que eu queria te dar e agora bora pro vídeo. Bom, então vamos lá. O primeiro erro que você pode cometer na hora que você for produzir as suas placas de gesso 3D aí na sua casa é colocar pouco gesso na massa. E tem basicamente dois tipos de pessoas que cometem esse erro. O primeiro tipo de pessoas é aquela pessoal ali que não sabe o que tá fazendo. Fala, pô, Rafa, eu não sei ainda a quantidade de gesso certinha que eu coloco. Então esse pessoal aí é os desavisados. E tem o pessoal que é os picareta. Tem o pessoal que coloca pouco gesso na massa porque o cara começa a fazer placa ali e vamos supor, o saco dá 40 placas, saco de 40 quilos. Aí ele fala, e se eu diminuir a quantidade de gesso aqui? E se eu colocar um pouquinho menos aqui? O que será que acontece? O que será que acontece? Que ele consegue produzir mais placas e ganhar mais dinheiro, é lógico. Só que à medida que você vai colocando menos gesso na massa, a placa ela vai ficando cada vez menos resistente. E chega uma hora que a placa vai e quebra. Você não consegue nem transportar ela, você não consegue nem pegar essa placa na mão de tanta água que tem nessa placa. Então esse aqui é um erro que você não pode cometer a hora que você for começar ou que você estiver fazendo as suas placas de gesso 3D aí. Não coloca pouco gesso na massa. Qual é a quantidade que eu recomendo que você coloque? Principalmente para você que está começando. Coloca 50% de gesso, 50% de água. Se você vai e coloca 1 litro de água, ou seja, 1 kg de água, você pega nessa placa e coloca 1 kg de gesso. Sempre na proporção 1 para 1. 50% de água e 50% de gesso. Porque daí você já consegue uma placa bem resistente e você não precisa colocar mais gesso do que isso aqui que eu estou falando para você, porque você já consegue uma resistência muito boa na proporção 1 para 1. O segundo erro que você pode cometer é colocar muito gesso na água. E por que eu falo isso pra você? Tem muito canal que chega aqui no YouTube e fala pra você assim, tá vendo essa placa aqui? Modelo mosaico? Coloca 1 kg de água e 1,2 kg de gesso. Coloca 20% mais gesso do que água na mistura, porque daí a placa ela vai ficar bem resistente. Só que assim, se você vai lá nessa placa e coloca 1 kg de água e 1 kg de gesso, essa placa já fica bem resistente. Então não tem muita necessidade de você colocar 20% a mais de gesso.
gesso. Só que o que acontece? Qual é a resistência que a placa de gesso ela tem que ter? A placa de gesso ela tem que ter uma resistência para você poder fazer ela, desenformar com segurança, raspar, guardar ela no estoque. Depois você tem que pegar essas placas, colocar dentro das caixas, né, para você poder fazer o transporte para a casa do cliente e depois pegar essas placas e colar na parede. Então a placa ela tem que ter a resistência necessária para ela conseguir passar por todos esses processos. Ela não precisa ser uma pedra. Você não vai dar uma tijolada na cabeça de alguém com uma placa de gesso para matar e você não quer que a placa quebre quando você bater na pessoa, entendeu? Então às vezes a pessoa ela chega para você e fala, coloca mais gesso do que água, e ela fala para você, coloca 1,2 kg. Então por que não coloca 1,4 kg? Se ela está falando para colocar 1,2 kg, se você colocar 1,4 kg, ela vai ficar muito mais resistente do que com 1,2 kg, você não concorda? Só que daí essa mesma pessoa vai falar para você, mas 1,4 kg ela vai ficar muito resistente demais, não precisa. E é a mesma coisa com 1,2 kg. Com 1 kg a placa ela já fica bem resistente, ela passa por todos esses processos em segurança e você pode fazer a instalação na casa do cliente sem problema. Ou seja, você não precisa pegar e colocar 20% a mais de gesso. E por que eu falo isso para você? Porque você está gastando 20% a mais de gesso. Você poderia pegar esse gesso e deixar guardado para você poder fazer outras placas, ou seja, você estaria economizando. Então, por isso que eu acho que não compensa você colocar mais gesso do que água na mistura, porque, sinceramente, eu trabalho com isso há muito tempo, mais de 2 anos, não tem necessidade nenhuma. O terceiro erro que pode acontecer é você pegar e bater pouco a massa. E quais são os 2 problemas que podem acontecer quando você faz isso? Quando você bate a água pouco tempo com o gesso, não dá tempo do gesso incorporar na água. E pelo fato de você ter batido pouco essa massa, o que acontece? Aparecem muitas bolhas. E mesmo que você pegue e bata a forma bastante tempo, essas bolhas elas não vão subir completamente e elas vão ficar na parte de baixo. E daí o que acontece? Isso vai ser transferido totalmente para o desenho da placa. E pode ser que você perca essas placas. Um outro problema que é muito comum de acontecer é ficar umas pintinhas pretas na placa de gesso. Então você foi lá, bateu pouco a massa, jogou essa massa na forma e a hora que você vai desenformar, fica um monte de pintinha preta nessa placa. E isso é muito feio. Por quê? Porque às vezes o cliente chega e fala, nossa, você tá vendendo gesso... Como é que o cara falou uma vez pra mim? Que eu cometia muito esse erro quando eu comecei. Ele me perguntou se eu tava vendendo gesso pigmentado, porque ele viu um cara que vendia gesso pigmentado e tal. Eu falei, não, mano, o gesso vem assim. E o que aconteceu? Na verdade eu tinha batido pouco tempo a massa, não deu tempo do gesso incorporar com a água e ficou umas placas meio feias, assim, cheia de pintinha preta. E é por isso que eu falo pra você, a hora que você for fazer as suas placas, bate bem, a hora que der a consistência de um creme, você pega e joga na forma. Antes disso você não pode fazer isso, beleza? O quarto erro que você pode cometer aí na sua fábrica de gesso caseira é com relação ao desmoldante. Você pega e não aplica o desmoldante na sua forma de gesso 3D. E por que isso é um problema? Tem muito dono de fábrica de forma que chega para você e fala assim: você não precisa untar essas formas, a minha placa é sensacional porque é com ABS não sei o que, porque quer não sei o que lá. Então pega e fala para você, não precisa untar. Só que o que acontece? Precisa untar, tem que untar, é mentira o que o cara fala para você, porque assim, se você não unta, você começa a jogar o gesso ali. Nas primeiras vezes não tem problema. Você vai, joga o gesso, desenforma, joga, tira a placa e vai fazendo, beleza. Chega uma hora, o que acontece? O gesso ele começa a ir grudando na forma. Ele vai grudando, grudando, grudando e você pega e vai tirando. Só que com o tempo ele vai começar a transferir essas imperfeições para o desenho e você vai acabar perdendo as placas. E o problema não é você perder só as placas, você vai acabar perdendo a forma. Então você foi lá, pagou R$80 numa forma e você vai perder essa forma, não vai poder usar mais. Então toma muito cuidado com isso. Não joga o gesso na forma sem passar o desmoldante. Sexto e último erro que você pode cometer aí nas produção, eu falei errado. Sexto e último erro que você pode cometer ao fazer uma placa de gesso 3D. Qual que é? Colocar sal na massa para acelerar o endurecimento. Teve uma inscrita que ela veio falar comigo assim: eu ouvi falar que se eu colocar sal na massa, o negócio endurece mais rápido. Realmente é verdade. Se você pegar e colocar um pouco de sal na água e bater o gesso, o que vai acontecer? Vai endurecer bem mais rápido essa placa de gesso. Só que qual que é o problema de você fazer isso? Quando você joga o sal na massa, ele vai endurecer mais rápido. Você pega, vai tirar essa placa, vai lá no estoque, vai guardar essa placa. Só que depois de um tempo, esse sal ele vai querer sair da placa. Eu não sei por que isso acontece. Os cristais de sal, eles começam a se juntar e começam a formar um monte de
de pelote. A galera fala que fica pipocando na placa. Então a hora que você vai pintar o negócio, fica tudo cagado, fica horrível. Então não faz isso, pelo amor de Deus. Se você quer acelerar o processo de endurecimento, o que você pode fazer? Coloca mais gesso na mistura. Eu não sei se você percebeu aí do outro lado, mas eu pulei do quarto pro sexto erro. E por que que isso aconteceu? Porque o meu cachorrinho aqui, a Juju, tava latindo, aí eu me perdi aqui na gravação. Aí eu fui do quarto pro sexto, achei que tinha gravado tudo, fui lá pro Premiere, comecei a editar tudo, e eu procurando o quinto erro, e não achei, velho. Então subi tudo aqui de novo, subi no sobrado aqui, em cima da produção, pra poder gravar de novo pra você aqui o quinto erro que você não pode cometer a hora que você for produzir as suas placas de gesso 3D. O quinto erro é desenformar as suas placas de gesso antes da hora. E como que você sabe o time certinho para que você possa fazer essa desenforma? Eu acho que não tem essa palavra. Como que você sabe o tempo certo para poder desenformar da maneira correta? É só você passar a mão em cima da placa. Se ela tiver seca ao toque, ela já está no ponto exato e ela pode ser desenformada. Então você não corre o risco de quebrar as suas placas. Se você passar a mão e tiver um pouquinho molhada e você for tentar tirar mesmo assim, toma muito cuidado, mas saiba que você pode quebrar essas placas. Então esse aqui foi o quinto erro. Agora o vídeo tá completinho, vou voltar lá, vou editar tudo e vai ficar tudo bonitinho e pronto para vocês. Galera, então é isso aí, esse aqui foi o vídeo de hoje. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e me segue lá no Instagram, porque tem muito pouco gato pingado lá. Tô ficando triste com o Instagram, velho. Comecei agora, mas tem que ter pelo menos o mesmo número que tem aqui no YouTube, porque no YouTube tem muito mais gente. Então vocês que me seguem aqui, pega e segue lá no Instagram também. Não perde tempo, vai lá agora e me segue no perfil, beleza? Eu vou me despedindo de você por aqui, fica com Deus e até mais. Creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating.